A aula de hoje eu vou falar sobre limites no infinito e limites infinito, né? A ideia principal comparado com os limites que aprendemos até agora, né? A gente calculava limite indo para um ponto, né, do domínio e via se o próprio a função ia para algum valor. Né? A ideia da aula de hoje é como identificar as funções, situações onde se eu vou para um valor, o que, que acontece se a função vai para o mais ou menos infinito, né? Mas aí, assim, é colocado como mais ou menos infinito, entre aspas, um limite como não existe, mas essa ideia de estudar muitas vezes esse comportamento do limite indo ou não para mais infinito é mais para determinar assíntotas, né, da minha função. Né? E até esse estudo de trabalhar com limites no infinito e limites infinito é chamado de estudo assintótico, né, de funções. Tá? O comportamento assintótico, analisar o comportamento assintótico das funções. E, e eu vou começar assim, não com formalidade, que as definições formais eu mandei o PDF lá na sala, né, no Google Class. E lá, assim, as definições por epsilon e deltas não iremos trabalhar, né? Mas vou deixar lá que existe a definição como é por epsilon e delta, né? Vocês vão ver como que é feito. Mas eu vou mostrar para vocês os cálculos das funções mais básicas, né? Que consideramos aí funções elementares, funções que a gente usa bastante, como por exemplo os polinômios, né? O exponencial, o logaritmo, né, cosseno, seno. Então vamos analisar esse tipo de funções e ver o que, que acontece com elas quando algum valor vai para o infinito ou se tem algum valor que faz essa função ir para o infinito. Então analisar esse comportamento assintótico dessas funções. E a partir dessas, né, que a gente vai conseguir calcular algumas outras com algumas técnicas algébricas, né, ou referente às suas propriedades da função que está na expressão, né, como que vai ser, né, o cálculo desse limite. Né. Através do GeoGebra, né, vai ter bastante facilidade para entender o que acontece, né, visualmente. Né. Então, os limites que eu vou apresentar para vocês, né, vai ser mais ou menos assim na forma intuitiva, mas o resultado é válido. Tá? E também no decorrer da aula, as propriedades, né, que também deixei nesse mesmo PDF onde tem as definições formais, e deixei os resultados tipo, básicos, né, sobre limites quando vai para o infinito ou quando tende ao infinito. Né. Então, sim, você tem que seguir praticamente aquelas regras. Então, dei uma resumida só nas propriedades. Quando você for fazer a conta, né, o cálculo, justificar o cálculo, né, você tem que analisar se você está usando corretamente aquelas propriedades. Se você fugir algum passo, alguma igualdade de conta, algum procedimento ali sem usar alguma daquelas propriedades, provavelmente você está indo para um cálculo errado. Tá? Primeiro é o seguinte, vou pegar a primeira função básica aí, a x. Deixa eu tirar um maiúsculo aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Né, a função x, né, a gente sabe aí que é uma reta, né, que passa pela origem. Né. E a ideia, se você olhar aqui, não é muito difícil de observar. Né. Você tem o valor zero, a função é zero. A cada vez que você vai indo, vou colocar aqui, ir na direção à direita, né, do gráfico, né, o valor do domínio aqui, o x, quando vai aumentando, indo para um valor grande, crescendo seus valores, você vê que os valores no eixo y, né, a função vai também aumentando. A reta vai assim, a cada vez que eu aumento o valor no eixo x, o valor do eixo y está aumentando. Então, o comportamento da reta aqui ela está crescendo. Né? Então, o que acontece? Cada vez que eu vou aumentando o valor, minha função também aumenta o valor, indeterminadamente. Então, ela não tem... eu vou fazer aqui tem a vantagem de fazer o zoom, né? Aumentar zoom ou afastar. Né? Nisso daqui, ó, você vê que ela sempre, quanto mais aumenta o valor, ela vai crescendo, não importa. Né? Então ela não tem um comportamento que vai aproximar de alguma coisa. Então ela está expandindo os seus valores quando eu aumento os valores do domínio. E o mesmo acontece quando eu diminuo os valores, pego valores muito negativos. Né? A função também torna muito negativa.
Tá, essa óbvio que é uma função básica, né? Mas eu posso pegar, também se eu olhar, x quadrado, né? Mudar de cor aqui agora. Deixa eu ver configuração, não, deixar assim mesmo. Você vê que assim, x quadrado é parábola, né? Você olhar também, quando o x está calculando, quando eu for calcular a função por x valores positivos, eu vou aumentando os valores positivos da minha função, eu vejo que os valores da função são grandes, vai crescendo, né? Não se aproxima de nenhum lugar, nada, então se estende para o mais infinito. E também se você for analisar os valores muito negativos, também a função ela também aumenta, né, para valores muito positivos, né? Então você vê aqui que dependendo da cara da minha função, né, ela pode, se eu dou valores muito positivos, ele pode dar valores também muito positivos, né? Se eu pego valores muito negativos, também ela pode dar valores muito negativos. Assim, essa é da ideia do polinômio. Então você pode ter esse tipo de característica da função. Você vai ver se ela vai para a gente fala, né, formalmente mais infinito ou menos infinito, né? Para quando os valores estão indo para o mais infinito ou para quando os valores estão indo para menos infinito. Tá, outra função conhecida, né, vamos pegar aqui, exponencial de x. Opa, maiúsculo não, né? Função exponencial de x. Está aqui o esboço do gráfico dela. Vou deixar aproximar mais perto da origem aqui os valores, né? Ver que é a curva, né? O exponencial de 0 é 1. E a partir para valores maiores do que 0, quando eu vou aumentando os valores do lado positivo do eixo x, o valor da função exponencial, ela também cresce, né? Aí tem a ideia de dizer assim, a velocidade que o valor dessa função cresce é rápida, né? Então você está vendo que os valores cada vez, se eu mando para 1, ela sobe próximo de um pouco mais de 2, né? Se eu pego para 2, ela já passa já de 3, 6, sei lá. Então você vai vendo que vai calculando, vai crescendo muito rápido os valores comparado à função. E quando eu vou pegando os valores negativos, diminuindo esses valores, né? Você vê que a função ela está aproximando aqui, né, de 0. Né? Você vê que assim ela vai ficar 1 sobre exponencial elevado a esse número positivo. Então sempre vai ser um número menor do que 1. Né? Também sabemos também que função exponencial nunca dá um número negativo. E nem 0. Né? Não tem sentido também falar que assim, quando vai ter um número aqui, né, que vai dar exponencial elevado a alguma coisa, é 0. O que acontece quanto mais você dá zoom, ela não, deixa eu pegar outro mais próximo aqui, mais você dá zoom, ela está próximo do valor 0, mas não é 0. Se fosse, até dar mais outro aqui, quando eu estou dando um zoom grande, né, quanto mais eu dou zoom nessa função, você vê que vai aumentando, ela não dá 0, ela dá próximo de 0. Né? A 6, coisa, eu posso pegar aqui. Quando eu afasto, né, você vê, parece assim, mas parece que dá 0, professor. Não dá 0, mas se você for indo, né, infinitamente, caminhando ali, né, você vai vendo que cada vez que eu vou, deixa eu dar uma volta aqui, você vê que vai dar até lá, vamos ver se consigo aqui um 3, você vê que ele já, cada vez que vai, ele está um pouco próximo do valor quase 0, mas nunca vai dar 0. Você tem que dar um zoom muito grande, mas fica bem próximo, né? Mas o que isso quer dizer, professor? Você sabe que os valores da função exponencial de x, quando x é negativamente, né, grande, né, eu faço em negativamente grande, quando você vai pegar menos 1 milhão, menos 10 milhões, algo assim, vai ser um valor muito próximo do 0, né, mas não 0. Mas aí, sabendo, analisando esse comportamento aqui, você sabe que indo para o infinito não é um valor palpável. Mas indiretamente, quando calculamos limite indo para o infinito, né, vamos determinar, representar, né, o infinito, entre aspas, como sendo um valor. Né? Aí, se eu estou indo, meu valor indo para esse valor infinito, ou mais ou menos infinito, você vê que os valores da função exponencial se aproximam de 0. Né? Então, aí dizemos que, nesse caso,
né? Vou pegar, começar os exemplos aqui, escrever. Escreve assim, que o limite, né? Eu estou indo com x, os valores está indo menos infinito, né? Se der um valor fixo, a gente sabe que pode colocar exponencial desse valor, mas eu quero saber quando vai infinitamente no sentido negativo, né? Então, vê ali pelo comportamento do esboço do gráfico, essa função ela se aproxima do zero. Você vai calcular referente à definição formal por epsilon e delta, por mais que você pegue, ela vai chegar próximo de zero, né? Não quer dizer que isso daqui eu não posso falar isso daqui, tá? Exponencial de elevado a menos infinito zero. Isso daqui também não existe, tá? Essa representação. É só o limite, né? Que a gente fala de exponencial de x quando x tende a menos infinito é igual a zero, tá? Então, a representação para calcular limites dessas funções quando tem valores muito grandes ou negativamente ou positivamente, tá? Aqui, um detalhe, chama também, né, a reta aí, y igual a zero, leva nome, né, de assíntota horizontal da função exponencial de x. Isso quer dizer o quê? Que a função exponencial de x, ela sempre está acima, nesse caso aqui, acima de zero, né? Então, quando está indo para os valores para menos infinito, né, quer dizer que tem um assíntota horizontal, né? Ou seja, vai que voltar aqui para tem uma reta, né? Vou colocar aqui y igual a zero, né? Y igual a zero. Colocou em preto aqui, eu vou colocar outra cor para destacar. Deixa eu ver aqui onde que eu troco a cor, configurações, cor, vou colocar em azul. Ó, você vê que a reta y igual a zero, né, está abaixo da função exponencial de x. Aí chama assíntota horizontal da função exponencial de x. Tá? Pode ter, no caso, assíntota acima da função? Pode também. Né? No caso aqui, voltar. Quando o limite aqui de uma função, quando vai para mais infinito, né, igual a L, né, se você conseguir determinar aí um valor de uma função indo para o mais infinito dela, ela sempre vai dar L, quer dizer o quê? Se eu vou aqui, vamos colocar um genérico, né? Você tem a função, eu vou colocar aqui, tá um pouco torto, mas vamos dizer que a função ela tem essa cara, que vai estar aqui para baixo, ela vai crescendo, e ver que na hora colocar como reta, infinitamente, né? Isso aqui L, né? Y igual a L. Você vai vendo que a função, quando vai indo para valores x positivo, ela vai se aproximando da reta y igual a L. Quer dizer que ela está abaixo da reta y igual a L. Aí chamamos, né? Deixa eu pegar em vermelho. Também chamamos a reta y igual a L como assíntota horizontal. Tá? Então, a ideia aqui de calcular limite indo para mais ou menos infinito é analisar os valores das funções do que acontece quando ela vai para muito positivamente alto ou muito positivamente negativo. E se esse limite existe, né? No caso aqui eu mostrei do exponencial, né, que tem indo para o menos infinito da zero, ou uma genese algum L, né? Dizemos que a reta que dá esse valor desse limite é a assíntota horizontal dessa minha função, que tem o limite indo para ou mais ou menos infinito. Agora analisando aqui as funções. Vou apagar isso aqui. As clássicas seno de x.
Aqui já sabemos que seno de x é assim, uma função que oscila aí entre 1 e menos 1. A imagem dela oscila entre 1 e menos 1. Então, você vai analisar aqui, ó, se eu for os valores de seno for muito positivo, vê que ela não vai sair de 1 e menos 1. E ainda assim, sempre está oscilando, nunca está aproximando. Ela sobe, desce, sobe, desce. Então você pode dizer que nesse caso, né, aqui o limite da função seno de x, quando x tende a mais infinito, né, não existe. E a mesma coisa também, quanto menos infinito, também não existe. Né? Vou colocar aqui o traço. Isso também, se for olhar, ó, vou apagar isso aqui, do cosseno. Ó, eu coloquei cosseno 9x, também dá na mesma. Deixa eu apagar aqui. Do cosseno. Se você for analisar a função, ó, indo para mais ou menos infinito, ela sempre está oscilando. Né, os valores, se eu pego os valores, vou aumentando e calculando cosseno desses valores e ver que não muda nada o comportamento, sempre vai para 1 e menos 1 e nunca aproxima de um valor, né, também temos que a função, o limite da função quando vai para mais ou menos infinito, não existe. Posso até dizer a mesma coisa aqui. É o mesmo, né, análogo. Cosseno de x. Agora vamos ver a outra função que a gente conhece bem, né, que é através dela. Você vê assim, tem uma situação, né, simples assim que eu estou colocando a função seno e cosseno, né, não tem limite indo para o mais infinito. Então não tem sentido calcular. Então vamos pegar agora a da tangente, né, que sabemos que tangente de x, né, tem o seno dividido por cosseno. Você vê a cara do gráfico dela. Né? Você olhar aqui, né, tem todas essas curvas. Aqui eu vou pegar próximo do zero, mas tudo é parecido. X igual π dividido por 2. Isso. Enter. X igual menos π dividido por 2. Enter. Tá a mesma cor, só fechar aqui. Ó, analisando aqui as retas x igual π sobre 2 e menos π sobre 2, a gente sabe que cosseno desses valores é zero. Né? Então não é definido na função tangente de x, né, quando os valores onde cosseno de x é zero. Então aqui o comportamento sempre vai ser múltiplo ímpar de π sobre 2, né, o domínio da função tangente, né, todos esses valores x, diferente de múltiplo ímpar de π sobre 2, que não é definido. E você olhar a função tangente quando aproxima desses valores, né, eu vou pegar aqui e analisar limite agora, limite lateral. Né, o que seria aqui vou analisar aqui, ó, o valor, né, da função tangente quando chega próximo de π sobre 2, você vê que a função ela vai crescendo, né, muito rápido. Né, você vê. E óbvio que ela nunca vai chegar, né, num valor aí, como não é definido em π sobre 2, então você vê que a função ela cresce. Você vê que até quase some junto, parece que está batendo em cima, mas eu vou dar o zoom aqui perto. Né, ó. Mas ela não está em cima da reta. É que ela está próxima, porque como eu me afasto para visualizar, parece que está em cima, né? Mas como você vai aumentando o valor muito próximo de π sobre 2, a função tangente ela vai crescendo muito. Né? Isso aqui, dizemos que quando a função aproxima de um valor, aqui eu estou calculando a esquerda e a direita. Né? Se for olhar também aqui à esquerda, à direita, se for ver na função tangente, a função tangente ela
dá valores muito negativos. Então você vê que ela está crescendo, ó. Crescendo negativamente, né? Vamos falar, ou decrescendo negativamente. Mas nunca tem como definir um valor π sobre 2. Mas ali, próximo deles, você vê que dá para definir, mas vai dar valores muito altos. Né? O limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda da função tangente, né? Vimos que os valores dela vai... Então, aí a gente escreve dessa forma. O limite da função tangente, quando x tende a π sobre 2, ou pelo ponto, né, à esquerda, né, pode ser mais ou menos infinito, se os valores dela ou vai para mais ou menos infinito. E aqui, vimos que o limite, quando x tende a π sobre 2 pela direita, né, é igual, está indo para valores muito negativos. Escreve dessa forma, é menos infinito. Tá, e aqui eu vou dizer o que? Professor, mas se os limites laterais são diferentes, assim, um vai para mais ou menos infinito, quer dizer que o limite existe. Não, o limite não existe. Você só está falando o comportamento do lado. Pode acontecer, né? Vamos colocar aqui, ó, como que faz para acontecer os dois serem iguais. Se eu colocar a função, é a mesma, né? Eu vou ver se dá módulo de tangente de x. Ó. Se eu pego o módulo de tangente x, independente do lado, né, ela sempre, que eu tomar aqui, ela sempre vai ser positiva. Deixa eu só voltar aqui. Se eu calculo, independente do lado, x tendendo a π sobre 2 em ambos os lados, vai dar valores altamente positivos. Poderia também colocar assim, mesma situação. Né? Eu pego, se eu olhar só a função, tirar o módulo, o menos tangente x, ele comporta diferente. Né? Só estou mudando o sentido. Quando ele vem pelo lado esquerdo, ele vai para o menos infinito. Quando ele vem pelo lado direito, ele vai para o mais infinito do π sobre 2. Né? Se eu pegar o módulo, também ele só vai para mais infinito. Então, o comportamento da função indo para mais ou menos infinito, você tem que analisar cada caso. Mesmo com uma função igual, dependendo quando você faz uma jogada aqui só de módulo, principalmente, você vê que o comportamento dela muda. Né? Então, mas a forma de denotar, você tem que analisar cada caso por caso. Também não tentar confundir na hora que você calcula para valores reais que é possível de calcular esse limite, né, com o limite infinito. Né? Por isso que eu coloquei lá na lista para vocês lá olharem cada regra que tem que ser seguida. Mas enfim, essas são as funções aqui, a priori, né, que eu falei exponencial, né, eu falei da x ao quadrado, né, indo para o mais ou menos infinito, né, seno, cosseno, tangente. Também não falei, mas eu posso mostrar aqui o limite de x, ln de x indo para a esquerda, né, para zero, de ln de x. Eu não posso falar que existe o limite de x, de ln de x quando x tende a zero, porque não tem definido para ln de número negativo. Né? Vamos pegar aqui o GeoGebra de novo. Deixa eu apagar isso. Pegar o ln de x. Você tem a função ln de x, você sabe que na hora quando o valor de x está aproximando de zero, o valor da função, ela fica muito negativa. Né? Então, ela está indo infinitamente no sentido negativo. Então, eu posso escrever aqui que o limite de ln de x quando x tende a zero pela esquerda é igual a menos infinito. E se fosse indo para o mais infinito, também daria mais infinito. Porque você olha no esboço do gráfico da função, né? A função vai crescendo. Né? Ela vai, parece assim, dá a impressão, né,
que ela tem uma assíntota horizontal, mas não, ela cresce, entre aspas, aí numa velocidade devagar, mas se você for dando uma afastar, ela vai crescendo, mas vai demorar. 1.800, 2.000, né? Mas ela vai crescendo. Em comparação exponencial, né? Ela cresce muito rápido, mas é uma função que vai para mais infinito. Isso se prova por epsilon e delta, tudo certinho de formalidade, mas isso daqui, né, vamos não entrar nesses detalhes para não ficar só em formalidade de epsilon e delta, que também é chato, né? Mas analisando aqui os esboços do gráfico, você consegue entender qual que é o valor onde está indo o limite da minha função. Vou escrever aqui. Quando aparecer na expressão, coloquei C aqui, uma constante diferente de zero, né, que não tem sentido também colocar zero. O limite, quando x tende a mais infinito da função c dividido por x elevado a n é zero, e limite tende a menos infinito da função c x elevado a n também é zero. Aqui não tem restrição nenhuma, né? Se caso pegar uma função 1 sobre x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo, x elevado, não importa a potência, né? Pode ser 5 dividido por x elevado a alguma coisa, mas se os valores deles tá indo ou para mais ou menos infinito, você pode ter certeza que o limite vai para zero. Eu vou falar isso daqui porque tem literatura que eu acho que fala errado. Acho não. Para mim, fala errado. Né? Coloca assim, limite x indo para o infinito. Tá? F de x. Isso daqui você pode interpretar com alguma coisa errada. Tem uns que falam que sem colocar o símbolo de mais, é mais infinito. Aí depois no meio do caminho ele fala que esse também representa pro menos infinito. Não é assim. Né? Você tem que separar, no caso, quando está indo para valores positivos e valores negativos. Tá? Então tem que tomar cuidado com a notação. Né? Tomar cuidado. Né? Que você pode até ver assim, tem casos que para mais ou menos infinito o valor pode ser o mesmo, mas tem casos quando você vai para mais ou menos infinito o valor não dá certo, não é o mesmo. Pegar exemplo aí no caso, se o limite da função x vai para mais infinito, está indo para mais infinito, e a função x quando vai para menos infinito, a função está indo para menos infinito. Né? Então tem que tomar cuidado com essa notação aqui. Então vocês na hora de forem escrever, né, com rigorosidade, se atentem a colocar para onde que está indo, para mais ou menos infinito. Tá? Então, assim, só revisando o que eu falei até agora, né, o exponencial, seno, cosseno, né, as polinômias básicas, assim, x elevado a alguma coisa, e 1 sobre x elevado a alguma potência, a gente sabe calcular. Então, essas aí vamos colocar inicialmente, é o portfólio inicial de como calcular limite indo para mais ou menos infinito. É o que eu sei, né? Mas esses tipos de limite, o que eles vão ajudar? É que o problema muitas vezes não é calcular esses limites, entre aspas, simples, né? O problema é quando você quer calcular algum limite que é uma racional, né? Divisão de polinômios aí não é tão simples de analisar. Ou você tem que ver a multiplicação de duas funções, por exemplo, exponencial vezes logaritmo, ver o que acontece, né? Como que calculo, como que eu provo para ver o que acontece com o limite da minha função. No decorrer aqui da aula eu vou apresentando alguns limites inicialmente de racionais, né? E óbvio também esse tipo de funções racionais, as técnicas que são usadas também serão de utilidade, né, na hora de quando for estudar integrais, né, ou derivada, que você pode usar um desses artifícios, né? E também na hora de calcular limite, óbvio que assim, tem aquela grande confusão e aquele meme até que mandaram um dia aí no grupo. Nessa prova de limite a pessoa quer usar regra de L'Hopital sem ter ensinado, né? Óbvio que depois, quando surgiu a regra de L'Hopital, facilitou muita coisa, né? Mas tem situações que nem regra de L'Hopital não dá para aplicar. Parece, vai dar certo, lembra a regra de L'Hopital, não é. Aí tem que usar uma dessas técnicas que eu apresento.
Então, inicialmente tem casos que pode dar certo com o L'Hopital, tem casos que não. Então, para a primeira avaliação, eu não exijo, tipo, não aceito usar a regra de L'Hopital porque não foi ensinado, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então sempre é para usar o quê? Uma dessas técnicas que eu estou apresentando em sala de aula. Então provavelmente o que eu vou pedir em atividade, o que eu vou pedir na avaliação é uma dessas técnicas que eu ensinei na sala de aula. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Tá, eu vou calcular esse seguinte limite aqui. Entende? A mais infinito, né, de x ao quadrado mais 2x mais 3 dividido por x ao cubo mais 5x. Então, quando você tem uma função racional, você tem que fazer a seguinte técnica, né? Eu tenho que deixar a minha expressão de tal forma para aparecer, né, expressões 1 sobre x elevado a alguma potência. Tem que fazer isso, né? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu sei uma das propriedades de limite quando vai para mais infinito, né? Eu sei que limite quando x vai para mais infinito, de 1 elevado a x alguma potência, né, sempre vai ser zero. Ou, não só como potência 1, mas pode ser uma constante, que eu coloquei lá na tabelinha de propriedade, onde c é constante, né? Tem que ser diferente de zero, né? Então você pode calcular o limite, né, dessa situação que é mais fácil. Então você tem um valor. Então você tem que arrumar a expressão de tal forma que aparece isso. Porque se você olhar, né, o limite no numerador e denominador, os valores vão para mais infinito, né, quando está indo para mais infinito. Então eu não posso calcular direto a propriedade da fração, porque eu tenho determinação infinito por infinito, né? Aí como que eu vou fazer isso daí? Então eu vou escrever o seguinte: a técnica para deixar aparecer 1 sobre x elevado a alguma coisa é olhar qual que é o polinômio de maior potência, né? Nesse caso aqui é x ao cubo, e eu vou dividir o numerador e dividir o denominador por x ao cubo. Isso daqui quer escrever o quê? Limite de x quando vai para mais infinito, de 1 sobre x ao cubo vezes x ao quadrado, dividido por 1 sobre x ao cubo. Então você está multiplicando e dividindo, né, o mesmo valor por x ao cubo, 1 sobre x ao cubo. E aqui eu vou distribuir, né? Sempre eu tenho que escrever, repetir o limite, cada passo. Aí no numerador vai ficar 1 sobre x mais 2 dividido por x ao quadrado mais 3 dividido por x ao cubo. Tudo isso aqui dividido por 1 mais 5 dividido por x ao quadrado. Isso daqui foi feito o quê? Eu fui distribuindo 1 sobre x ao cubo. X ao quadrado dividido por x ao cubo é 1 sobre x. 2x dividido por x ao cubo é 2 sobre x ao quadrado. E 3 dividido por x ao cubo é 3 dividido por x ao cubo. No denominador x ao cubo dividido por x ao cubo é 1. E 5x dividido por x ao cubo vai ser 5 sobre x ao quadrado. Tá, aqui você tem que analisar o seguinte. Então, o que tem no numerador e denominador, na hora que eu for distribuir os limites, né, eu vou ver cada caso, eu vejo que vai dar número, né? Se eu olhar aqui, ó, como? De 1 sobre x, né? X ao quadrado. Só 1. Vai dar número, no caso aqui 0 cada caso, então você pode distribuir a soma. Isso daqui você sabe que vai dar 0, né, no numerador. E no denominador, né, o 5 sobre x ao quadrado, né, vai dar também 0. Então isso daqui vai ficar 1 mais 0, que é igual a 1. Vou ligar aqui que o computador está reclamando quente. Aí você tem aqui o seguinte: no numerador deu 0 e denominador deu 1. Então o problema, denominador aí não vai dar 0, né? Que eu tenho que tomar cuidado com isso. Numerador, se deu 0, não importa. Então o limite aqui vai ficar 0 sobre 1, que é igual a 0. Na hora de calcular o limite, quando x tende a mais infinito de 3
x ao quadrado menos 2 dividido por x ao quadrado mais 5x mais 1. Nesse caso aqui, o de maior grau é o mesmo, mas também vou seguir o mesmo procedimento. Vou dividir por x ao quadrado no numerador e também no denominador por x ao quadrado. Isso daqui vai ficar como? Deixa eu colocar aqui. Então, vou escrever. Opa. Limite quando x tende de 1 sobre x ao quadrado mais 1. E esse daqui vai ficar distribuindo aí o 1 sobre x ao quadrado, vai ficar no numerador 3 menos 2 dividido por x ao quadrado, dividido por 1 mais 5 dividido por x, mais 1 sobre x ao quadrado. Né? Aí aqui, vou fazer uma justificativa, né, que eu peço para vocês que colocam essas justificativas. Ah, sabemos o limite quando x tende a mais infinito de 3 menos 2 dividido por x ao quadrado vai ser igual a 3 menos 0, né, porque o 2 dividido por x ao quadrado, quando x vai para mais infinito, é 0. Isso daqui é igual a 3. E no denominador, vai ficar 1 em cada caso, constante, né? 0 mais 0. Então, isso daqui é igual a 1. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho numerador e denominador deu números. Né? Então, eu posso já trocar os valores. Então, vai ficar aqui 3 menos 0, dividido por 1 mais 0, que vai ser igual a 3. Né? Então, usando essa técnica aí, você facilita na hora de calcular. Porque você coloca a expressão com limites de 1 sobre x elevado a alguma potência, eu sei quando vai para mais ou menos infinito, isso vai para 0. Aí se tiver numa situação onde numerador e denominador, o denominador principalmente for diferente de 0, ou não vai para o mais ou menos infinito, né? Então você já pode trocar o valor da propriedade do quociente e calcular o valor dela. Vou escrever. Esse eu considero um dos limites assim mais complicados, né, de calcular. Vou colocar esse daqui indo para o menos infinito. Raiz de x ao quadrado mais raiz de 1 menos x dividido por x mais 1. Tá, vamos calcular esse limite aqui. Limite indo para menos infinito de raiz de x ao quadrado mais raiz de 1 menos x dividido por x mais 1. A primeira coisa que você tem que analisar é se tem sentido esse limite, né? Se você for ver aqui, quando x vai para menos infinito, né? Quando x vai para menos infinito, tende para menos infinito, eu sei que os valores de x é menor que 0. Né? Então, tem sentido aqui calcular esse limite no lugar aqui de raiz de 1 menos x, né? Porque o problema aqui na hora de calcular o limite é ver se não está ferindo o domínio da minha função. Então, raiz de 1 menos x, quando x é negativo, né, sempre vai ser positivo, então não tem problema nenhum. Tá. Aí, como que eu faço para calcular esse limite, onde tem raiz? Né? A ideia vai ser semelhante inicial, como foi feita para polinômio, né? Então, eu tenho que pegar, né, o que tem maior grau aí no sentido, no caso aqui é x, né, que é esse daqui, que é o que tem maior potência, né? Que outra raiz você vai considerar que é menor que 1, então x ao quadrado, então aqui fica aquela confusão ali. Então é melhor você usar o que está fora da raiz. Então eu vou ter que pegar, dividir a função aí no numerador por x e o denominador por x. Né? E óbvio também que você vai ter que dividir por x, porque se você olhar o denominador, você vai ficar com a expressão 1 mais 1 sobre x. Né? E aí, quando eu vou calcular o limite indo para o menos infinito, o denominador vai dar diferente de 0. Aí eu só tenho que analisar o numerador. Então essa seria a estratégia inicial. Então tá, vamos pegar aqui, né, dividindo
o numerador e denominador por x, olha como que vai ficar o limite. Vou diminuir aqui. Ó, o limite vai ficar assim, ó. Limite quando x tende a menos infinito, raiz de, deixa eu abrir aqui, x ao quadrado mais raiz de 1 menos x dividido por x. Vou colocar de outra cor aqui a fração aqui. Isso daqui que divide por x mais 1 dividido por x, né? Tá. E agora eu vou desenvolver essa expressão, né? Eu vou colocar entre colchetes aqui para não dizer que o limite ou só está em cima ou só está embaixo, né? Então, no denominador vai ficar tranquilo. Vou colocar em vermelho aqui. Se eu distribuir aí a soma da fração, vai ficar 1 mais 1 sobre x. Aí aqui o problema, né, que nem fala assim, o cuidado que você tem que tomar aqui é no raiz dividido por x, né? Por quê? Para eu conseguir melhorar essa expressão no numerador, eu tenho que colocar esse x dentro da raiz. E como eu vou fazer isso, né? Porque eu não posso colocar direto porque o valor de x é negativo e eu tenho que trocar por algo que tenha coerência, né, na hora de eu colocar para dentro da raiz. Então eu tenho que analisar o fato de ele ir para o menos infinito, né? De x indo para o menos infinito, né? Sabemos que isso daqui, x sempre vai ser menor do que zero. E eu posso escrever x de como? Ó, eu sei que x, né, módulo de x, é igual a menos x, né? Essa expressão aqui eu posso escrever como? Que x é igual menos módulo de x. Só mudei o sinal aí na igualdade. Mas eu estou usando módulo porque eu lembro que módulo de x é sempre raiz desse valor ao quadrado. Ó, vê que apareceu minha raiz aqui. O que eu quero usar na minha expressão na hora da raiz é trocar esse meu valor para colocar dentro e ver como que eu posso trocar essa expressão, né? Então, no x, quando x vai para menos infinito, eu tenho que trocar ele por menos raiz de x ao quadrado. E a minha expressão vai ficar assim, ó. Aqui, está aqui em cima. Então, a raiz de x ao quadrado mais raiz de 1 menos x dividido por menos raiz de x ao quadrado. Aí aqui, na divisão de raiz, eu posso colocar o x para dentro. Aí, detalhe, o menos você tem que deixar para fora, porque não pode entrar dentro da raiz aqui. Então, essa expressão vai ficar assim, ó. Limite quando x tende a menos infinito. Numerador vai ficar menos raiz de x ao quadrado mais raiz de 1 menos x dividido por x ao quadrado, né? Embaixo eu vou mantendo 1 mais 1 sobre x. Vou colocar aqui o parênteses para não confundir, né? E vou continuar a expressão. Aqui o x ao quadrado dentro da raiz, vou até dar um zoom, né? Eu vou separar aí da soma. Então essa expressão vai ficar como? Menos infinito, menos raiz x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ficar 1, mais raiz de 1 menos x dividido por x ao quadrado. Isso aqui tudo, agora eu vou colocar a mesma cor, 1 mais 1 sobre x. Aí o professor vê assim, tá, se eu for calcular o limite, eu vou olhar aqui dentro da raiz. Ah, limite quando vai para menos infinito de 1 é 1. Mas se eu olhar esse raiz de 1 menos x dividido por x ao quadrado, você parece que você trocou, fez toda a conta lá aí para trocar 6 por meia dúzia, né? A pessoa, mas o que eu devo fazer aqui? É só seguir com o mesmo procedimento de colocar a expressão do x aí ao quadrado para ver, colocar dentro da raiz, né? Para ver se dá para simplificar, para aparecer uma expressão constante dividido por x elevado a alguma potência. Aí quando eu troco o limite nessa situação, eu sei que vai para zero.
E nesse caso aqui, eu tenho que lembrar o seguinte, ó. X ao quadrado é positivo, não importa, né, para qualquer valor. Eu posso escrever dessa forma, ó. 2, né, é 4 dividido por 2, né? Lembrando aqui, isso daqui é o que? Eu posso escrever como raiz quadrada de x à quarta. Ó, apareceu uma expressão de raiz quadrada ali que eu posso trocar no x ao quadrado, né, e colocar dentro da raiz que está dentro dessa raiz, né, para colocar, substituir aqui. Então tá. Então, continuando as contas, vou trocar a expressão. Menos 1 mais outra raiz. Aí a de dentro vai ficar 1 menos x dividido por x à quarta. Já trocando por dentro aqui. E 1 mais 1 sobre x. Agora eu posso separar para soma. É só subtração no caso aqui. X menos infinito. Menos raiz de 1 mais raiz 1 sobre x à quarta. Menos 1 sobre x ao cubo. Dividido por 1 mais 1 sobre x. Aí agora eu posso analisar, né, separar aqui para não confundir a visão, né? Eu posso separar agora mais tranquilamente o numerador e o denominador para saber qual valor vai ser de cada uma, né? Então aqui, ó, limite quando x tende menos infinito de menos 1 mais raiz x à quarta menos 1x à terceira, né? Como a função é contínua, eu posso colocar o limite para dentro, né? O raiz quadrada ali, não tem problema nenhum. Eu sei que isso daqui, né, o da 1 é constante. Na hora que eu entro o limite para trocar ali no 1 sobre x à quarta, ele vai dar para zero. Então vai ficar 1 mais raiz de 0 menos 0. No denominador, né, isso daqui, deixando calcular, vai ficar menos 1. E o denominador de 1 mais 1 sobre x, né, vai ser 1 mais, e no 1 sobre x quando vai para menos infinito é 0. Então 1 mais 0 que é igual a 1. Né? Então o limite ali inicial, né, que a gente quer, então o limite que eu comecei lá na conta, menos infinito, que era a raiz de x ao quadrado mais a raiz de 1 sobre 1 menos x dividido por x mais 1 vai ser igual a menos 1 dividido por 1, que é igual a menos 1. Né? Quando vai para menos infinito. Então, na hora de calcular, né, inicialmente parecia algo que ia, sei lá, se ia para mais ou menos infinito. Né? Na hora que você vai olhar essas técnicas aqui de trocar, né, o valor para dentro da raiz e tomar cuidado, né, quando é sinal positivo ou negativo, no final das contas deu tudo menos 1. Vamos pegar nesse caso, se fosse positivo. Nesse caso aqui eu pegar raiz de 16x ao quadrado mais 1 dividido por 5x menos 2. Situação é parecida, tem uma raiz, né? O denominador é 5x menos 2, então é um polinômio de grau 1. E vou seguir a mesma técnica. Eu vou lembrar lá que quando o x vai para mais infinito e tem raiz, é melhor eu dividir o numerador e denominador por x, como o professor falou. Se for calcular direto ali, numerador e denominador, vai dar uma indeterminação infinito por infinito. Então não posso trocar direto. Então tem que fazer alguma artimanha algébrica aí para poder conseguir calcular esse limite. Tá? Então o que eu faço aqui? Se eu for dividir por x numerador e denominador, a expressão vai ficar como? Raiz 16x ao quadrado mais 1 dividido
por x. Vou colocar outra cor aqui para separar o que está no numerador e denominador. 5x menos 2 dividido por x. Né? Vou colocar aqui. Tá. Aí é que eu vou seguir o mesmo raciocínio. Né? Quando x é para mais infinito, eu sei que x é maior do que zero. Né? E eu posso trocar, eu sei que módulo de x é igual a x. Né? Isso daqui quer dizer que x também eu posso escrever como raiz quadrada de x ao quadrado. É a expressão aí. Então, eu posso trocar no meu limite. Deixa eu escrever melhor aqui. Vai ficar raiz de 16x ao quadrado mais 1 dividido por raiz de x ao quadrado. Embaixo só separando, não vou precisar trocar embaixo, é só troco no lugar onde eu preciso colocar o x dentro da raiz. Denominador, se fizer separando aí a soma, né, ou subtração, soma, vai ficar 5 menos 2 dividido por x. Aí agora, como tem raiz de x ao quadrado, eu posso colocar o x ao quadrado dentro da raiz que está no numerador. Aqui vai ficar numerador 16x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado dividido por 5 menos 2 dividido por x. E continuo organizando a expressão. Ali 16x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado, deve dar o zoom aqui. Posso separar para a soma, aí fica 16x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 16, mais 1 dividido por x ao quadrado. Então, essa raiz eu posso escrever como 16 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por 5 menos 2 sobre x. Aí agora eu posso analisar o limite quando vai para o mais infinito no numerador e denominador. Né? Como? Limite quando x vai para mais infinito aqui, 16 mais 1 sobre x ao quadrado, é igual a raiz de 16. Dentro vai indo para zero. Então isso daqui, raiz de 16 é 4. E o limite do 5 menos 2 sobre x, né? Separa aí na subtração. Isso aqui vai ficar 5 menos 0, que é igual a 5. Portanto, concluindo aqui, o limite inicial lá, né, quando é para mais infinito, que era de raiz 16x ao quadrado mais 1 dividido por 5x mais 2 é igual a 4 quintos. Né? Tá, vamos calcular esse daqui. Tá. É limite seno de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Como que eu vou responder, né, justificar o cálculo desse limite? Né? Como que eu faço isso, professor? Tá, você pode, tem duas maneiras de fazer. Primeira, né, lembrando que limite de função contínua você pode colocar o limite para dentro. Né, então você pode escrever assim. Eu sei que isso aqui eu posso colocar seno limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x. E eu sei que limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito é zero. Isso aqui é igual a seno de zero, que é igual a zero. Né? Ou também você pode escrever assim. Eu vou colocar de outra cor. Aí a pessoa fica assim na dúvida, será que eu posso colocar para dentro? Não, mas
eu vou pensar em mudança de variável, que é outra técnica também de escrever, calcular limite. Ah, eu sei que eu posso fazer o seguinte, ó, se eu chamar t igual 1 sobre x, é o que está dentro da função seno, né? Eu tenho as seguintes informações. Se x vai para mais infinito, eu sei que o limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito, né? Que é a minha função t, ele vai para zero. Então, trocando essa mudança de variável, meu limite eu posso escrever assim. Quando t vai para zero, seno de t. Né? Quando o x vai para mais infinito, o t vai para zero. E a função sobre x é t. Então, isso daqui a gente já conhece, né, que é seno de zero, que é igual a zero. Duas formas de justificar também. Né? Essa daqui também é bem mais tranquila, mas a pessoa passa despercebida, como se tem certeza eu posso escrever assim ou não. Tá? Então, olhando aqui, você pode usar uma dessas duas técnicas que está certo. Tá? Vou continuando com cálculos de algum outro. Né? Ó, para calcular esse, daqui de x indo para zero à esquerda, né, da função exponencial 1 sobre x. Né? Tá, na hora de calcular, né, sei que função exponencial contínua, eu posso colocar a exponencial limite lá de 1 sobre x. Mas eu tenho que lembrar aqui, ó, deixa eu voltar aqui no arquivo. Vou lá, olha aqui. Dá o zoom aqui. Vamos. Isso. Né? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Quando x vai para a direita, né? 1 sobre x elevado a qualquer potência, não importa, vai dar mais infinito. Mas se vai para a esquerda, eu tenho que tomar cuidado. 1 sobre x elevado a potência, ela vai ser mais infinito se a potência for par e menos infinito se a potência for ímpar. No nosso caso aqui, né, a potência aí 1 sobre x é ímpar, né? Então, eu sei aqui, ó, sabemos que o limite, quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x, é menos infinito. E aqui fica meio estranho se eu for colocar assim, escrever dessa forma, ó. Exponencial de limite quando x tende a zero à esquerda de 1 sobre x, a escrever exponencial de menos infinito e falar que isso aqui é zero. Isso aqui é meio estranho de escrever, não tem sentido algebricamente. Então, como que eu vou escrever da forma correta? Aí, nesse caso aqui, é mais conveniente para ficar, como falar, matematicamente escrito correto, né? Você vai ter que fazer substituição de variável. Então, sabemos que o limite de 1 sobre x quando x tende a zero para a esquerda é menos infinito. Então, vou chamar aqui, chamando t como sendo 1 sobre x, né? Isso daqui vai ter o quê? Se x vai para 0 pela esquerda, né? Então vai implicar que o t vai indo menos infinito. Aí esse limite aqui, vou colocar como estrelinha aqui, né? Aí o limite ali que eu denotei como estrela, eu posso trocar por limite quando t vai para menos infinito, exponencial de t. Aí limite de exponencial da variável aqui no caso é t, né? Quando t vai para menos infinitos é um limite conhecido, né? A gente já sabe que é zero, então posso trocar por zero. Né? Então esse é outro método de como escrever ou justificar o cálculo do limite. Muitas vezes assim, ó, você olhar aqui, você vê que tem mais informações, depois você faz a conclusão, não ficar só se matando também no casos anteriores, como é expressão algébrica. Ah, eu tenho que colocar um monte de controlada algébrica para reorganizar, para conseguir calcular limite. Mas tem situações, se você olhar, prestar atenção nas propriedades que tem, né, você consegue resolver com duas informações ali escritas, né, fazer uma substituição de variável correta e consegue calcular mais rápido. Né. Tá, eu quero calcular esse limite aqui. Limite quando x tende a menos infinito, né, de x à quinta,
mais 3x ao quadrado mais 2x dividido por x ao cubo menos 7x ao quadrado. A técnica aqui é a mesma que foi do primeiro exemplo da aula, né? Então, eu vou pegar aqui a maior potência do polinômio aí, que está na fração, e dividir o numerador e o denominador por essa potência, né? Então, no caso aqui é x à quinta, então eu vou escrever assim. Limite quando x tende ao menos infinito. Posso escrever assim direto, né? X à quinta mais 3x ao quadrado mais 2x dividido por x à quinta. Vou colocar de outra cor para não confundir onde a fração está. X ao cubo menos 7x ao quadrado dividido por x à quinta, né? Aí aqui eu vou desenvolvendo. Deixa eu colocar aqui. Limite. O numerador vai ficar 1 mais 3 dividido x ao quadrado por x à quinta vai ficar por x ao cubo, né? Mais 2 sobre x à quarta. No denominador vai ficar 1 sobre x ao quadrado menos 7 sobre x ao cubo. Aí eu vou analisar numerador e denominador, né? Então, quando eu usando essa técnica, eu vejo assim, ó, numerador, se eu for calcular ali, eu vejo que vai dar 1, mas no denominador vai dar 0, né? Aí eu tenho esse problema, mas eu tenho que olhar o seguinte, né? Tá aqui, né? Que eu tenho aqui, tomar cuidado, né? A função, né? São duas funções aí que está dividindo, né? Uma dividindo com a outra. Se você for olhar ali, ó, g de x é maior que zero para x próximo do valor a, né? Ou pode ser por mais ou menos infinito indiretamente esse resultado. E sabe que o limite ali vai dar zero, né? E no numerador dá o número. Caso aí, se o g é maior do que zero, né, e o número for positivo ou negativo, você tem que ver qual caso que você vai determinar o limite. Se for positivo, o limite vai ser mais infinito. Se for negativo, vai para o menos infinito. Mas a dificuldade aqui, né? Fica a pessoa olha assim, mas o que eu tenho que fazer, né? A dificuldade aqui é saber se o denominador, a função vai ser positiva ou negativa quando x está indo para o menos infinito. Isso daqui eu posso explicar tipo, de forma mais tranquila, né? Quando você quer assim, eu preciso colocar muito detalhe, muita justificativa. Não. Você pode me justificar assim, ó. Sabemos que 1 sobre x ao quadrado é maior do que zero, né? Se x vai para menos infinito, não importa o valor, né? E também menos 7 sobre x ao cubo vai ser maior do que zero. Porque se x está indo para o menos infinito, x é negativo, né? E se eu pegar x ao cubo, ele vai ser negativo, mas está multiplicando por menos. Então ele vira positivo. O 7 multiplicando ali não vai fazer diferença. Então, o que está essa soma aqui embaixo, né, que no caso subtração, vai ser positivo. Então, 1 sobre x ao quadrado menos 7x ao cubo vai ser maior do que zero quando x está indo para o menos infinito. Então, você está justificando que a função do denominador é positiva, né? E no numerador, vou voltar aqui e diminuir, de 1, 3 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x à quarta, vai ser igual a 1, né? Porque 3x ao cubo indo para o menos infinito é zero, e 2x à quarta quando vai para o menos infinito é zero. Então, constante fica, né? E todo esse limite aí, a soma vai ficar 1. Aí, pelo aquele teorema, eu não preciso falar assim, pelo teorema tal. Você está colocando as propriedades que está no enunciado do teorema. Então, podemos concluir, né? Se você colocou todas as condições, né? Aí você já podemos concluir
que o limite, quando vai menos infinito, da função ali inicial, que era x à quinta, né, mais 3x ao quadrado, mais 2x, dividido por x ao cubo, menos 7x ao quadrado, é igual a mais infinito. Então, a forma de justificar aqui acaba se tornando, óbvio que você não deixa de lembrar das propriedades matemáticas, mas não fica só em base de conta, né? Primeiro você teve que organizar a expressão, aí depois que você organizou a expressão, você teve que usar, né, justificar as condições aí da propriedade que a gente tem, né, para concluir que o limite é mais ou menos infinito. Nesse caso aqui deu mais infinito. No caso aqui, se eu tiver limite quando x tende a zero pela esquerda de cosseno de x dividido por x. Tá. Aqui eu vou analisar cada caso, numerador e denominador, né? Como? O limite, quando x tende a zero pela esquerda de cosseno de x, é igual. Limite, x tende... Não preciso repetir. É igual... Oh, caramba. É igual cosseno de zero, que é igual a 1. É um número maior que zero aqui. Aí, se eu olhar o limite tende a zero pela esquerda de 1 sobre x, isso aqui vai ser, olhando lá para lembrar, voltando para a aula, para PDF, né? Então, 1 sobre x, quando vai pela esquerda, né, vai ser mais infinito se a potência é par, e menos infinito se a potência for ímpar. Então, isso daqui é menos infinito. Tá. Mas o meu limite aqui, né, cosseno, eu posso escrever cosseno de x vezes 1 sobre x. Olhando dessa forma, né? Então, a situação aqui, você tem um limite que está indo para 1, né, que é o número positivo, e que está multiplicado por 1, que vai indo para o menos infinito. Aí você volta aqui a olhar, onde eu tenho uma situação, né, de propriedade onde é multiplicação de duas funções. Vou olhar aqui, ó, essa proposição 3. Né? Então, se eu tenho o limite de uma função indo para mais infinito, né? Também tenho do caso... Aqui, desculpa, no caso que a gente está pulando lá, 3 é a 4. Deixa eu só voltar aqui se é mais ou menos... É menos infinito. Né? No caso, a 4. O limite, né, um vai para o menos infinito e o outro dá um valor. Né? No caso aqui, o meu f de x seria 1 sobre x e meu g de x seria o cosseno. Só que no caso do cosseno dá 1, né, que é maior do que 0. E o meu limite do f de x que vai para o menos infinito, que é 1 sobre x. Então eu posso concluir com essa proposição 4, que a multiplicação das duas funções vai para o menos infinito. Então eu já posso afirmar que isso daqui é menos infinito. A justificativa que eu sei que você está usando a proposição é essa. Ó. Eu estou usando as condições. Né? Eu explico, ó, no numerador é isso, no denominador é aquilo. Né? Então, eu escrevo como eu estou olhando, como forma de multiplicação de duas funções. Né? Aí eu tenho a proposição que me garante que eu posso afirmar isso daqui. Eu vou olhar, não precisa falar qual que é a proposição 2, 3, 4. Eu sei que você pode, eu já sabe usar, porque você já me justificou. Né? Isso daqui é a minha justificativa, né, que vocês têm que fazer. Tá? Então, na hora de praticar, vocês têm que tomar cuidado com isso. Ó, eu posso fazer assim, posso fazer assado, como que eu posso escrever? Né? Muitas vezes não é só contar, eu coloquei limite, a pessoa entra em desespero, ele vai colocar assim, eu vou colocar isso aqui como limite x tendendo a zero cosseno de x, aí limite x tendendo a zero esquerda de x, aí ele vai colocar aqui 1 sobre mais infinito, aí coloca 0. Né? Que a pessoa pensa assim, isso eu já vi, isso aqui está errado. A justificativa certa é essa. Muitas vezes tem que tomar cuidado com o limite infinito, que você está vendo que você está usando a propriedade certa. Você não pode aplicar o que está errado aqui, né?
Você não pode aplicar a propriedade de quociente em limite. Quando está sabendo que vai ou um denominador está indo para o zero, ou mais infinito, ou menos infinito, ou coisa assim. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Você analisa, escreve cada detalhe, numerador, denominador, né? A forma como você está enxergando esse limite, né? Se é uma multiplicação de função, se é uma divisão de função, e a conclusão, né? Aí provavelmente eu vou olhar se você está usando qual é a propriedade certa, tá? Calcular esse limite aqui. Mais infinito, 2x ao cubo mais 5, dividido por 3x ao quadrado mais x mais 2. Como eu vou justificar, calcular esse limite aqui? Aqui eu estou olhando o numerador. Muitas vezes, quando você vê um numerador tem uma potência maior do que o denominador, né, no caso aqui da função racional, você pode já tentar imaginar quando o x vai para mais infinito, né? Vai para ir ou mais ou menos infinito em algum caso. Então, você tem que fazer o mesmo tipo de análise na função. Eu vou olhar o numerador. Limite quando x tende a mais infinito no numerador. Isso aqui vai para mais infinito. Denominador também. Então, o que eu devo fazer nesse caso para conseguir calcular, né? Se eu for usar aquela técnica, vou pegar a maior potência e dividir numerador e denominador. Se você arrumar isso aí, você vai ver que no denominador vai ficar zero. Então, você está trocando 6 por meia dúzia. No caso aqui, quando eu tenho no numerador a potência maior do que o denominador, o correto aqui para ajudar, né, nesse tipo de limite é pegar a potência do denominador e dividir o numerador e o denominador com ela, né? Então, vou escrever o seguinte, a expressão reorganizar, né? 2x ao cubo mais 5 dividido por x ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual no numerador. Deixa eu colocar aqui em vermelho primeiro. No numerador vai ficar 2x mais 5 sobre x ao quadrado, né? E no denominador vai ficar 3 mais 1 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Aí nesse caso aqui é melhor você analisar o numerador e o denominador. Porque na hora do numerador vai para o mais infinito, o denominador vai dar o número. Então esse daqui pode cair cai um dos casos que eu coloquei lá naquele PDF, né, que é válido, né, de calcular limite. Então aí na hora de justificar nesse caso, você organizou primeiro a expressão, né, como limite x indo para mais infinito, 2x. Aqui no caso 5 sobre x ao quadrado, né, vai zero, mas 2x vai para o mais infinito. Aí eu tenho no caso do PDF aqui, da soma, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Se caso um vai para o mais infinito e o outro dá um número, né, que é a proposição 2, a soma dos dois vai para o mais infinito. No denominador, esse daqui, 1 sobre x vai para zero, 2 sobre x ao quadrado vai para zero, então só sobrou 3. Então deu 3, deu um número, né? Então se eu tenho uma situação aqui no numerador vai para o mais infinito, nesse caso aqui, né, e o denominador vai para uma constante, vou olhar lá se tem alguma situação dessa, né? Vamos ver se eu tenho aqui. Tem multiplicação que dá para usar se você olhar como multiplicação. Deixa eu ver se tem na fração que pode ajudar também, que a pessoa enxerga melhor. No denominador aqui, não tem. Você vê que não tem mais a pessoa, mas como que eu vou fazer isso, professor? Não tem. Eu posso olhar a fração, né, como multiplicação também. Isso aqui, ó,
eu posso olhar o seguinte, essa situação. Eu tenho algo aqui no limite a mais infinito. 2x mais 5x ao quadrado vezes 1 sobre 3 mais 1 sobre x mais 2x ao quadrado. Isso daqui vai para o mais infinito, multiplicado com o número que vai para 3, que é maior do que zero. Eu posso olhar dessa forma também. Então eu entro na situação de multiplicação, onde eu botei aqui, isso sumiu aqui, calma aí, aí. A meu limite da função vai para o mais infinito e outro que vai para um número, e o número é maior que zero, eu posso olhar essa fração como uma multiplicação, né? Isso aqui é dividido por 1, então tem sentido eu colocar o dividido por 1. Então eu tenho o mais infinito multiplicado com a constante. Então você pode afirmar, né, portanto, o limite, quando x vai para mais infinito, de 2x ao cubo menos 5, mais 5, desculpa, mais 5, dividido por 3x ao quadrado mais x mais 2 igual mais infinito. Beleza? Deixa eu ver se eu não estou aqui.